Aleluia. Abra a palavra do Senhor no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17. Enquanto todos tomam seus assentos, coloque a tua mão sobre a palavra. Feche os teus olhos por um instante. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, te adoramos. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Já declaramos isso no início desse culto, mas novamente queremos declarar. Te entregamos nosso viver nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Vem com a tua palavra viva, eficaz, quebrar as estruturas da nossa alma, que tem nos impedido de viver um nível diferente na tua presença. Quebra as estruturas de desonra, quebra as estruturas de incredulidade, quebra as estruturas, Senhor, de pessimismo, de avareza. Quebra as estruturas, Senhor, que nos prendem ao natural. Pois a tua sabedoria não é a sabedoria deste mundo. Muitas vezes os nossos olhos enxergam, Senhor, as coisas naturais e desprezam o teu poder. Mas quebra essas estruturas nessa noite. Nós cremos que há um poder sobre este lugar. Nós cremos que o teu Espírito verdadeiramente está aqui. Que há uma presença prometida, mas que há uma presença manifesta também nesse lugar. Toca-nos com a tua palavra, tem misericórdia da minha vida, Pai, que eu não possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor possa me usar como um canal, Senhor, da tua palavra profética sobre esse povo nessa noite. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai, que a tua unção, que fala mais alto do que qualquer palavra persuasiva de sabedoria humana, possa falar a este povo.
Em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia! Aleluia! Aplauda o nome dele. Amém. Antes de nós lermos o texto dessa noite, quero te dizer que eu vou compartilhar uma palavra extremamente simples, mas que não pode ser entendida aqui. Amém? Abre o teu coração, porque é uma palavra que não pode ser entendida. Se você parar para raciocinar, você não vai entendê-la. Mas se o teu coração se abrir desde já, Deus vai fazer coisas poderosas contigo. Deus tocou meu coração sobre o fato de que nós já passamos 6 meses desse ano, que é um ano especial, amém? Alguém sabe que ano é esse, profeticamente falando? É o ano do jubileu. Deus nos disse isso no começo do ano. Deus nos deu uma palavra lá em Levítico 25, que em resumo dizia que era um ano que nós viveríamos coisas que há anos esperamos, ansiamos, choramos para viver, oramos. Milagres de Deus na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa vida sentimental. Deus disse isso, uma palavra foi liberada e 6 meses se passaram. E quantos já viveram algo relacionado a isso? A palavra de Deus não volta para ele vazia, amém? Mas eu vejo que ainda há pessoas que não viveram essa palavra. E isso me consome, porque essa palavra foi dada para todo o povo. E todos têm que viver, amém? Muitos viveram resgate, restituição, conversão de familiares, milagres profissionais, financeiros, coisas impossíveis aparentemente a olhos humanos. Mas há muitos ainda que estão cansados, que têm estado perplexos por tantas lutas, por tantas frustrações, por aparentemente não verem colheita, por terem que ainda ficar contando as moedinhas para pagar as contas do mês. Nada tem faltado, mas no fundo lá no teu coração você diz: eu sei que não é isso ainda o jubileu de Deus. E eu quero te dizer que existem 2 motivos talvez pelos quais isso possa estar acontecendo na tua vida. Talvez porque você não se alinhou quando essa palavra foi liberada. Talvez a obediência que traz o alinhamento para que a palavra se cumpra sobre a tua vida ainda não aconteceu. Mas ainda há tempo para que isso aconteça. Ainda há tempo para que você se arrependa. E se esse é o teu caso, você passe a obedecer e se arrependa, e se posicione e se alinhe. E Deus vai remir o tempo. E ainda há 6 meses para que muitas coisas se cumpram. Mas talvez você diga: opa, não sou eu esse, eu estou obedecendo. Eu me alinhei. Então essa palavra hoje é para você. Porque talvez você já tem, talvez não, com certeza você já tem na sua mão o que você precisa para o milagre acontecer. Mas talvez você ainda não saiba como usar o que você tem para fazer o milagre acontecer. E é com você que Deus quer falar. Amém? Porque eu estive a semana passada num congresso, não vou nem chamar de congresso, porque para mim foi muito mais do que isso. Eu sinto que algo mudou na minha vida. Uma cúpula profética, vamos chamar assim. E muitas coisas Deus vinha ministrando no meu espírito nos últimos meses, mas eu nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre essas coisas. Eu sentia o impulso, praticava, fazia, mas eu nunca tinha ouvido um profeta maduro. Porque nós somos profetas jovens, amém? Estamos aprendendo ainda coisas com Deus. Mas eu ouvi de profetas maduros palavras de confirmação. E eu preciso trazer o que eu ouvi para vocês.
Porque assim como o meu espírito foi impactado, eu sei que o seu também vai ser, e a sua história nunca mais vai ser a mesma. Se você entender no seu coração aquilo que Deus quer falar contigo hoje, nunca mais, nem nos momentos de crise, nada vai poder separar você da vitória, da prosperidade, da bênção que Deus tem sobre ti. Você crê nisso? Amém. Sabe, eu aprendi que o ensino bíblico, ele é fundamental. Como o ensino fundamental que a gente tem na escola, não é verdade? Porque para uma pessoa um dia chegar a ser mestre ou chegar a ser doutora de alguma coisa, um dia ela tem que ter concluído o ensino fundamental, sim ou não? O ensino bíblico, ele é fundamental. Ele é bom, é imprescindível, sim, muito importante, necessário, totalmente. Você não avança nada na sua caminhada se você não tiver o ensino fundamental. Porém, o ensino profético é o mestrado de Deus para as nossas vidas. E ele é tão necessário para a gente viver nesse tempo, quanto fundamental. É necessário que nós entendamos isso. Porque durante os tempos de paz, o ensino fundamental é suficiente. Mas se você ler a história do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, em todo o tempo de crise, de guerra, de escassez, de estruturas das trevas estabelecidas, querendo impedir o povo de Deus de avançar na promessa, Deus sempre levantou profetas. Além da palavra escrita, Deus levantava profetas para ensinar o povo a ir para um nível mais alto, a passar de fase, como diz os viciados em PlayStation, né? Passar de fase. Deus quer que você passe de fase. Essa é a expressão que eu queria achar e não consegui achar, agora eu achei. Deus quer que você passe de fase, irmão. Mas para isso, é preciso um ensino profético. E como profeta do Senhor, eu quero te dizer nessa noite, não importa o que está te faltando. Pode ser uma coisa gigante, colossal, aparentemente impossível. Não importa que área da sua vida está precisando de um milagre. Não importa. Tudo que você precisa para o milagre acontecer, eu quero te dizer que já está na tua mão. Já está. Você só precisa aprender como você tem que usar o que você já tem. Você já tem. Você não precisa ficar orando, Deus me dá. Para. Muda a sua oração. Sua oração agora é, Deus, amém, eu já tenho. Como eu uso isso para o meu milagre acontecer? E é isso que a gente vai falar. Antes da gente entrar nesse texto de 1 Reis, eu queria trazer um pouco de base para vocês sobre aquilo que a gente vai dizer. Queria ler um texto que está lá em 1 Crônicas 20. Você não precisa abrir, eu vou ler a partir do versículo 17. Havia um cenário de guerra. E um rei chamado Josafá se viu encurralado com o povo. E de repente vem uma palavra profética de Deus para ele e para o seu povo. E diz assim o Senhor: nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saiam ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé, não como rei, mas agora como profeta, e disse: ouçam Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Guarda isso no teu coração.
Esse homem estava diante de uma batalha que a olhos humanos era impossível. Eles iam ser engolidos por aquela circunstância. Não tinha como ele ganhar aquela guerra. Então ele se põe a orar e Deus fala para ele: não façam nada. Fiquem parados, me adorem, porque eu vou dar a vitória na sua mão. Tudo que você tem que fazer é me adorar. Só que ele vira e, como profeta, se volta para o povo e diz: olha, a direção é essa. Não vamos lutar, não vamos atacar, não vamos nos defender. Vamos adorar. Só que o povo poderia ter tido uma reação do tipo: esse cara está louco. Se a gente ficar aqui parado e não fizer nada, se a gente obedecer essa direção, nós vamos ser engolidos, nós vamos morrer. Mas o povo creu. E verdadeiramente, se você ler depois desse trecho, Deus deu uma vitória maravilhosa. E não só deu a vitória, como encheu eles de riquezas e de despojos do inimigo. Mas imagine se eles não tivessem crido na voz profética que o Senhor levantou no meio daquela situação. Imagine se eles tivessem olhado para a circunstância, ao invés de dar ouvido à voz profética, ao invés de dar ouvido à direção que veio do Senhor. Eles teriam sido todos mortos, e ali teria acabado a sua história. E eu quero te dizer que Deus está levantando um povo que vai aprender a não olhar para a circunstância, mas vai aprender a parar, orar e ouvir a direção de Deus, ainda que essa direção pareça louca. E diante da obediência à voz profética, o Senhor vai fazer milagres e coisas grandiosas no nosso meio. Amém? Ezequiel é um outro exemplo disso. A Bíblia conta que esse profeta, ele se deparou com um vale de ossos secos. Ele se deparou com um cemitério que não tinha cova, onde os corpos estavam jogados, as ossadas jogadas, milhares de ossos humanos por um vale. E Deus fala com ele: esses ossos vão se tornar um exército poderoso na minha mão. Esse homem falou: tudo bem, e o que eu tenho que fazer? Se o Senhor está falando, eu creio. E Deus disse: começa a profetizar. Algo que parecia impossível, uma circunstância impossível. E Ezequiel profetiza uma vez, mas ainda não virou um exército. Começa um pequeno processo, onde nervos, músculos, ele profetizava, e uma etapa do processo acontecia. Diga uma etapa, mas não o processo todo como ele gostaria. Ele poderia muito bem dizer: não é do jeito que eu pensei, não é o que eu esperava, isso aqui não vai dar em nada, isso é loucura, que circunstância é essa? O que eu estou fazendo aqui profetizando? Mas ele não tinha olhos na circunstância, mas ele tinha os ouvidos abertos para a voz de Deus. Ele entendeu que Deus é um Deus que trabalha por meio de processos, que muitas vezes vão passar por situações inesperadas, por situações onde a gente não vê saída, onde a gente só vê morte, tristeza, derrota, destruição. E talvez hoje seja essa a tua situação. Talvez hoje haja alguma situação na tua vida que você olha e você fala: não tem o que fazer, não tem para onde correr. Não adianta profetizar, porque isso aqui não me anima em nada, porque você está olhando para a circunstância. Mas eu quero te dizer: abre os teus ouvidos nessa noite para aquilo que Deus quer te ensinar, porque o que você tem já é suficiente para o teu milagre acontecer. Amém? Ezequiel entendeu isso. Aplauda o nome do Senhor. Porque havia sobre ele uma unção tão poderosa que capacitava ele a não olhar para a circunstância. Eu tenho certeza que essa unção está sobre esse lugar nessa noite. Uma unção que vai mudar, que vai fechar os teus olhos naturais e que vai abrir os olhos do teu coração para enxergar aquilo que é impossível acontecer. Agora sim, vamos ler aqui o texto.
a partir do verso 8. Então veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traga-me, peço, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê a chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Aleluia. As direções de Deus são loucas. O apóstolo Paulo diz isso: a sabedoria de Deus é loucura para nós. Imagine no meio de uma seca terrível, 3 anos sem chover em Israel. Deus fala com Elias: vá para Sarepta, que lá haverá uma viúva que vai sustentar o teu ministério. Vocês sabem que vida de viúva, hoje em dia já não é fácil. No Antigo Testamento, elas viviam praticamente à margem da sociedade. Por isso que a Bíblia ordena tanto a cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Porque é uma sobrevida muito difícil para uma pessoa que era viúva naquela época. Além de tudo, ela era pobre. Então você imagina que o óbvio seria Deus falar: Elias, vá para Sarepta, procure um fazendeiro rico, procure um comerciante, bata na porta da casa dele, porque ele tem muitos bens e ele vai sustentar o teu ministério. Seria esse o óbvio, sim ou não? Mas Deus não diz isso. Deus diz: vá para uma terra seca, procure uma viúva pobre, porque ela vai sustentar o teu ministério. Presta atenção, porque muita gente que tem tudo e aparentemente poderia ser esse sustentador de Elias. E muita gente hoje que tem tudo, e você olha e fala: essa pessoa tem tudo para ser abençoada, tem tudo para prosperar. Mas não tem chamado para prosperar no reino. Essa mulher não tinha nada. Não tinha marido, não tinha dinheiro. Não tinha nada para oferecer. Mas Deus sonda os corações. E Ele viu que ela tinha chamado para prosperar no reino. E você vai entender o porquê. Quando Elias chegou a Sarepta, a Bíblia conta que ele se deparou com uma mulher e ele teve que fazer um teste para ver se ela era a mesma mulher que Deus havia dito. Então ele faz um teste, ele fala: ô mulher, traz um copo de água para mim. E sem resmungar, sem relutar, ela vai buscar um copo de água. Mas enquanto ela estava indo buscar o copo de água, o profeta diz: espera, tenho algo mais para te pedir. Só um parênteses aqui. Talvez você diga: o que tem? E buscar um copo de água. Qualquer pessoa dá um copo de água para qualquer pessoa. Uma coisa básica, uma coisa elementar. Talvez seja assim hoje para nós, mas num tempo de seca, um copo de água é algo valioso. Ainda que seja básico.
E aquela mulher não relutou em dar o básico. Mas tem muita gente que quer prosperar e quando Deus pede algo que é básico, você reluta. Quando Deus te dá uma direção básica, elementar, você reluta, demora. Fica naquela indecisão se atende ou não. E muitas vezes quando atende, ainda faz isso de mau grado, com pesar, de cara feia, por obrigação. Mas aquela mulher não fez isso. Ela já estava numa circunstância terrível, mas em nenhum momento ela relutou. Só que quando Elias diz, peraí, já que você vai pegar água, pega também um bolinho para mim. Ele subiu o nível da direção. Agora já seria um sacrifício maior. E então aquela mulher relata a circunstância que ela estava vivendo para Elias. Ela diz, olha, eu não tenho nenhum bolo para te dar. Aliás, só para você saber, eu tenho um punhadinho de farinha, um restinho de azeite. E eu estava indo agora pegar a lenha e 2 forminhas para mim fazer um bolo para mim, para o meu filho, porque essa seria a nossa última refeição. Nós não temos mais nada. Acabou nosso sustento, acabou nosso suprimento e a nossa vida vai acabar, porque nós vamos morrer de fome. Nós vamos comer o último bolinho e vamos ficar sentados esperando a morte chegar. Levante a tua mão. Diga comigo, se eu souber usar o que eu já tenho na minha mão, nada vai me separar da vitória e da bênção que Deus tem para mim. Pode abaixar sua mão. Pode aplaudir o Senhor. Será que você crê realmente que nada te falta? Será que você consegue crer nisso? Nada te falta. Só falta você aprender a usar o que você tem. E essa foi a missão de Elias nesse dia. E essa, pela misericórdia, é a minha missão nessa noite. Te ensinar a usar o que você tem. Porque aquela viúva estava oprimida diante da sua situação. E era uma circunstância tão cabeluda, tão triste, que ela não conseguia enxergar. O que ela enxergava? Que ela não tinha mais nada e que o próximo passo era morrer. Ela não enxergava de forma profética que o que ela já tinha era suficiente. Mas Elias foi um emissário de Deus enviado até ela para dizer, filha, o que você tem é suficiente para você prosperar de uma forma doida. Agora, a questão era, Elias tinha que convencer aquela mulher de que o que ela já tinha na mão era suficiente, primeiro, e depois a usar da maneira certa. Porque eram 2 desafios. Primeiro, levar a mulher a crer. Ela já estava totalmente desacreditada. Então, primeiro ela tinha que crer. Tudo bem, o que eu tenho já está bom para o milagre, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou, dá o bolo primeiro para mim. Segundo passo, convencer ela a usar da maneira certa. Porque Elias já conseguia enxergar o fim do processo. Ele já conseguia ver aquela mulher como uma mulher próspera, servindo a Deus. Com fartura, viva, com seu filho por longos dias. Ele viu o fim da história. Mas ela até aquele momento só via a circunstância. E agora ela precisava entender algo. Ela precisava entender que ela tinha 2 opções. Que se ela continuasse olhando a circunstância, sem dar crédito à voz profética, ela iria fazer o que ela havia dito, quando ela contou para Elias a situação, ela iria fazer os 2 bolinhos, um para ela e um para o filho, e realmente, de fato, a sentença de morte ia se cumprir. Mas ela tinha uma segunda opção agora.
Porque Deus enviou alguém para dar uma segunda opção para ela, para dizer, filha, esse não precisa ser o seu fim. Pode ser o seu fim, se você continuar olhando a circunstância. Mas Deus te dá um plano B agora. Escuta a voz profética. Faça conforme o profeta está te dizendo. Não retenha. E o quadro vai mudar, você vai prosperar. O profeta disse, não temas. Faça como eu te digo. Não temas. Faça como eu te digo. Faz um bolo para mim e depois para você e para o seu filho. Pois o Senhor te diz, a farinha e o azeite nunca mais acabarão. Nunca mais. O profeta ali naquela hora era um portador da palavra de Deus revelada. Um portador da unção de Deus. E ao entregar o bolo para aquele homem, ela estaria honrando a palavra de Deus, ela estaria honrando a unção de Deus que estava sobre a vida daquele homem. Vocês conseguem entender isso? Elias representava a palavra viva. E se aquela mulher desse crédito ao que ele dizia, ela estaria honrando o que Elias representava. Isso é muito forte. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós recebemos uma direção profética da parte de um profeta de Deus, seja um homem ou uma mulher de Deus, quando nós respondemos àquela voz profética, nós não estamos respondendo ao homem, nós estamos respondendo a uma unção de Deus que está sobre a vida daquele homem. Quantos conseguem entender isso? Quer um exemplo vivo, fresco agora aqui para você? O que acontece durante os cultos quando uma pessoa sela uma palavra profética com uma oferta? Alguém aqui está pedindo oferta? Em algum momento eu falei sobre isso aqui. E por que a pessoa se levanta e vem e põe? Porque não está respondendo a mim. Está respondendo a uma unção de Deus que está sobre esse lugar, que toca no teu coração e faz com que uma palavra rema entre. Você entende que é para você. Então você honra a unção. Ninguém está honrando a homens quando faz um negócio desse. Até porque o homem nem pediu, nem falou. Vocês estão entendendo? Isso é muito forte. Porque aquela mulher entendeu que ela estaria, quando desse o bolo para Elias, respondendo à unção que estava sobre ele. A unção que estava sobre a palavra que foi liberada por ele. E o profeta disse, não acabará. Ela foi ministrada por aquela palavra. Ela falou, eu creio. Eu vou. E diz aqui no verso 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E ela comeu, Elias comeu, e todo mundo comeu por muitos dias, e a farinha não se acabou, e o azeite também não. Diga assim, quando eu pratico princípios de honra, o meu destino profético se aproxima do meu presente. Eu quero te dizer que quando você pratica princípios de honra, você avança no processo profético que Deus tem para a tua vida. Você passa de fase quando você pratica princípios de honra. Agora eu quero que você grave, se possível anote algo que eu vou dizer agora. Porque é uma coisa que está implícita em várias histórias da Bíblia, mas não existe esse princípio por escrito. A unção que você honra é a unção que te prospera. A unção que você admira é a unção que te ministra. Mas a unção que você despreza é a unção que te julga. Cuidado com o que o teu coração pensa acerca de profetas de Deus. A unção que você honra é a unção que te prospera. E eu te provo isso em diversas passagens bíblicas. A Sunamita era uma mulher que tinha tudo, rica, mas estéril. Ela honrou o profeta Eliseu e engravidou. Naamã era um homem poderoso de guerra, capitão do exército sírio, um dos cabeças de uma nação, mas era leproso. Ele honrou a palavra do profeta Eliseu e foi curado. O próprio Eliseu, por honrar a vida de Elias, servindo, por causa da unção,
Porque como homens, todos somos iguais, irmãos. E Elias também era. Tiago 5,17 diz isso. Sujeito às mesmas paixões que nós. Mas é uma percepção diferente. Eliseu corria atrás da unção. E falou, eu vou servir, porque tem uma unção sobre. Vou honrar, porque tem uma unção sobre. E recebeu 2 vezes mais da porção da unção que ministrou a vida dele. Vocês estão entendendo? Isso é um princípio. É um princípio de honra. E eu quero te dizer que se essa mulher tivesse desprezado a unção que estava sobre a vida de Elias, sabe o que teria acontecido? Essa unção que liberou uma palavra de vida para ela teria julgado a vida dela, porque ela ia morrer. Imagina se ela olha para a cara de Elias e fala, meu, você está me tirando? Que direção é essa? Já não falei que eu só tenho isso e vou morrer? Como que você vem me pedir isso, seu louco? Que direção é essa? Deus não está nisso. Elias não ia fazer nada. Mas ela ia morrer. Por desprezar a unção e a palavra profética. Porque Elias foi um canal. Foi um canal de Deus. Mas essa mulher não fez isso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, amém? Porque muitos, por muito menos, desprezam direções e palavras proféticas. A vida dela estava em jogo. E mesmo assim ela creu. Ela trocou o medo, a insegurança, trocou o natural pela fé. Trocou o natural pela palavra profética. Porque ela entendeu que Elias foi um canal de Deus. E que havia uma unção. E que se ela se movesse debaixo daquela unção, algo aconteceria. E eu estou te dizendo isso porque talvez a sua vida esteja travada. Alguma área, talvez não sua vida inteira, mas talvez tenha uma área da sua vida que está travada. Porque tem desonra no teu coração. Desonra a Deus e talvez desonra àqueles cujo Deus tem usado para direcionar a tua vida debaixo de uma unção. Isso trava a vida, isso traz juízo. Quando essa mulher entendeu que aquela farinha e o azeite que representavam a vida dela, presta atenção, a farinha e o azeite representavam a vida dela, porque era a última refeição dela. A farinha e o azeite representavam a sua vida. E ela entendeu que Deus era merecedor daquele sacrifício. É fácil você sacrificar quando você tem abundância de algo. É fácil quando está tudo ótimo, quando está tudo bem, quando há fartura na minha vida e abundância de tudo, eu sacrificar um pouquinho. Na verdade não é nem sacrifício. Mas a vida dela estava ali, naquele punhadinho. E ela falou, Deus merece o meu sacrifício. Então aquilo já não era mais um bolinho, aquilo já era um sacrifício tremendo que subiu como cheiro suave ao Senhor. E desatou, ativou uma bênção tão tremenda sobre a vida daquela mulher. Porque não era uma questão de farinha, irmãos, não era uma questão de azeite, não era uma questão de fome ou de bolo. Era uma questão de adoração. Ela quis dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que a minha própria vida. Se é isso, tudo bem, Senhor. Porque o Senhor é mais importante do que a minha própria vida. Eu não vou reter. A gente vive num tempo de tanto egocentrismo, tanta avareza, tanto egoísmo, tanto mais. Deus me pediu mais. Mais o quê? Você é mais importante? O que Deus te deu é mais importante? Porque era Deus que tinha dado a farinha e o azeite para ela. Ela disse, não, Senhor. Nem isso e nem a minha própria vida e nem a do meu filho que está aqui comigo são mais importantes do que o Senhor. Tu és merecedor, sim, de um sacrifício de alto nível. Isso é sacrifício de alto nível. Isso é sacrifício de alto nível. E sacrifício de alto nível não é uma mera obediência que vai levar você a fazer. Você me desculpa. A mera obediência leva a gente a andar numa cartilha.
Mas um sacrifício de alto nível leva a gente a passar de fase, a ter uma unção maior do que muitas outras pessoas que estão vivendo na mesma geração e vendo as mesmas coisas. Quantos podem entender isso? Quando ela se abriu para aquele passo de fé, ela estava dizendo: Senhor, Tu és mais importante. Tu és mais importante. Eu queria viver mais um pouquinho, mas Tu és mais importante. Eu não sei como está a tua vida, meu irmão. Não sei qual é a tua circunstância hoje. Pode ser que você esteja com um casamento destruído. Pode ser que você esteja devendo as calças por aí, sendo pressionado por homens. Talvez a tua família esteja aprisionada em situações infernais. Talvez você está há anos esperando um milagre acontecer. Eu não sei o que está acontecendo, mas como profeta de Deus nessa noite eu quero te dizer que se você parar de olhar para a circunstância e abrir o teu ouvido para ouvir uma voz profética poderosa que fala contigo, esse casamento destruído vai virar um exemplo para essa geração. A tua família vai andar em liberdade. Você não só vai pagar a tua dívida, como você vai prosperar e sustentar profetas. E o teu milagre vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele promete. Aleluia! Você já tem tudo. Tudo que você precisa para prosperar. Tudo. Pode ser pouco, mas é tudo. Ah, eu tenho tão pouco. É suficiente. É suficiente. Se você é um semeador, você não depende de pessoas, você não depende de circunstâncias. Você só depende de tirar o teu olho da circunstância, ouvir a voz profética, porque você vai colher. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Oh! Abra a tua Bíblia em 2 Reis, verso 4. Só mais um exemplo para a gente concluir. Muito simples o que Deus quer falar essa noite. Se você tem o coração aberto, você já recebeu. Você já entendeu. Mas para quem ainda não entendeu, vamos falar mais uma. 2 Reis 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse: o que eu posso fazer por ti? Dize-me o que é que você tem em casa. Aleluia. E ela disse: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e separa a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou sobre si a porta e sobre seus filhos, e eles traziam vasilhas e as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. E ela disse a seu filho: traz ainda mais uma. Porém ele disse: não tem mais vasilha. E aí, só então que o azeite parou. Então ela veio e disse isso ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. Olhe para cá. Uma mulher de Deus, esposa, viúva de um profeta, estava perdendo seus filhos para um agiota. Já tinha perdido o marido e agora ia perder os filhos. Então o homem de Deus chega e ela conta a situação, fala: Eliseu, acabei de perder meu marido, teu servo, servi ao Senhor contigo, profeta, homem de Deus. E haviam tantas dívidas que agora os credores querem levar os meus filhos.
Sabe o que ele pergunta para ela? Qual o tamanho da sua dívida? Não, ele não perguntou isso. Ele pergunta, o que você tem em casa? Ele nem quis saber o tamanho da dívida. Ele quis dizer, o que você tem é suficiente. O que você tem, filha? Ela disse, nada. Só uma botijinha de azeite. Aí ele falou, então vou te dar uma direção. Obedece, que o quadro vai mudar. Fecha a porta, com os teus filhos dentro. Porque vai acontecer algo aqui, os teus filhos precisam testemunhar. Que mulher de fé você é, para romper essa estrutura maldita que está querendo acabar com a tua família. Presta atenção. Por que ele mandou fechar a porta com os filhos dentro? Porque os teus familiares estão olhando como você se comporta diante da circunstância. Os filhos daquela mulher não precisavam somente sair daquela situação de serem levados como escravos, eles precisavam ver, ter um exemplo vivo de como se rompe cadeias malignas na vida de uma pessoa para ela pular de fase. A questão não era só pagar uma dívida, era deixar um legado. É dizer, olha, a situação é difícil, mas olha como mamãe se comporta, filhinho. Ó, o profeta falou, nós vamos obedecer, fecha a porta aí que o negócio vai mudar. A tua família está de olho em você. Como você se comporta? O que a tua família tem visto quando você está numa circunstância difícil, seja ela qual for. Profissional, sentimental, física, financeira, não sei. Mas quando você se depara com uma circunstância difícil, o que a tua família vê? Uma pessoa que só murmura, que chora falando que não aguenta mais, que vai desistir, que falta isso, que falta aquilo, que fica de cara feia, emburrada. Ou alguém que mesmo na dificuldade é capaz de reconhecer uma voz profética que diz, isso é só uma etapa, fica na obediência que vai passar. E que faz sacrifícios tremendos, até que se rompa, e venha uma bênção tão grande, que não vai abençoar só a tua vida, mas toda a tua casa. E que vai deixar um legado, um modelo, para aqueles que estão perto de você. Um modelo. É tempo de parar com aquela história de, eu sei que eu estou errado. Eu tenho consciência de que eu preciso mudar, de que eu preciso obedecer. Deus já falou. Chega disso. Chega disso. Escuta uma coisa. A unção não se manifesta sobre a tua vida pelo que você sabe. A unção se manifesta sobre a tua vida pelo que você vive. Viva o que a voz profética te fala. Você vai ver a unção que vai tomar a sua vida. Você vai ver. Deus está levantando uma nova geração. Eu creio sobre a face da terra de profetas verdadeiros. Que não somente obedecem o ABC do Evangelho. Mas pessoas graduadas para viver níveis altos de sacrifício. E viver coisas tremendas. E impactar pessoas, famílias, cidades, gerações, nações. Eu tenho muita palavra que eu gostaria de pregar que eu não prego, que fica lá no meu caderninho anotada, porque eu falo, eu não tenho gabarito ainda para pregar. Mas eu não estou pregando isso aqui à toa hoje. Eu estou pregando porque eu tenho vivido isso. Não digo isso para me gloriar, porque eu seria uma anta, uma burra, se eu entendesse as coisas e não praticasse. Eu tenho aprendido que princípio de honra e sacrifícios maiores atrai prosperidade, atrai óleo, atrai azeite, atrai farinha. Isso é sensível. Eu estou falando isso porque alguns meses já tenho vivido, me sinto confortável para falar. Mas tem um preço. Não é aquela obediênciazinha, obrigatóriazinha, que qualquer coisinha a mais que Deus fala com você,
Você quer passar de fase? Você quer passar de fase? O que você tem na sua mão já é suficiente. Use para honrar e colocar o Senhor sobre todas as coisas, aquilo que você já tem. Deus vai falar com você. O que eu tinha para falar, acaba aqui. Mas eu sei que a unção que está sobre esse lugar já está falando muitas coisas nos seus corações. Você sabe o que você tem em casa, que pode mudar a tua situação se você colocar na mão certa, que é a mão de Deus. Se você passar desse nível primário para um nível de uma pessoa que quer ser graduada em coisas grandes no reino. Fecha teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. Aleluia. Aleluia. Eu queria orar primeiramente por pessoas que talvez estejam nos visitando nessa noite. Deus vai fazer coisas muito grandes na sua vida. Ele te trouxe aqui porque você tem algo precioso para oferecer para Ele nessa noite. A sua vida. Ele quer a sua vida. Não importa o que você tenha que renunciar para viver com Ele. Ele te quer. E Ele trouxe você bem hoje para te dizer que Ele vai fazer coisas tão grandes que você não precisa ter medo de se entregar para Ele. Se entregue sem ressalvas. Se o desejo do teu coração é entregar a tua vida a Deus, para que Ele mude o quadro totalmente da sua vida, exterior e interior. A mudança começa por dentro. Mas Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pediu ou sonhou. Se você quer entregar a sua vida para Ele, aí no seu lugar onde você estiver, levante a tua mão direita bem alto. Talvez você não tenha entendido algumas coisas, mas você sente seu coração queimando. Você deseja. Isso já é suficiente. Se você levantou a tua mão, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar. Quero te ajudar a orar, fazendo essa oração de entrega. Tua vida tem muito valor. Talvez você ache que sua vida é um lixo, mas para Deus não é. Talvez você ache que você não tem nada para oferecer, mas para Deus você tem. Você tem muito a oferecer. Seu coração é o principal, é o que Ele mais quer. Faça essa aliança com Ele nessa noite. Você que ficou de pé no teu lugar, diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu renuncio tudo o que me impede de ouvir tua voz, de andar na tua presença, de viver o destino que o Senhor tem para mim. Nessa noite eu quero te pedir que a tua palavra entre no meu coração, mude o meu coração e me ajuda a entender que tu és o mais importante, que foi o Senhor que me formou, que foi o Senhor que me criou, que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor me ama, porque o Senhor quer me salvar, porque o Senhor se importa com a minha situação, com a circunstância da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda. Acrescenta fé no meu coração para que eu aprenda a te obedecer a cada dia num nível mais alto. Em nome de Jesus. Continua de pé. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Porque cada homem e mulher que se levanta nessa noite é como aquela viúva, Senhor. É como aquela viúva que entregou tudo o que tinha para viver a tua promessa, para viver o teu milagre.
Eu te peço, assim como Elias, Pai, liberou algo sobre a vida daquela viúva, quando ela respondeu com fé a palavra ministrada à vida dela. Responde com sinais sobre cada homem e mulher que se levanta nessa noite. Abençoa com bênção sem medida. Faz a vida deles prosperar de tal modo, Pai, que a partir de hoje eles nunca mais sejam os mesmos. Começa mudando os seus corações. Que nem eles mesmos possam se reconhecer, Senhor, após a noite de hoje. Começa uma mudança. Começa uma mudança. Começa uma mudança. Eu te abençoo. Para um tempo novo. Para um tempo novo. Em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé. Você que fez essa oração pela primeira vez. Lá no fundo, do seu lado esquerdo há uma luz vermelha. Eu quero te pedir, não vá embora, por favor. Sem nos dar a oportunidade de te dar um abraço, de saber o teu nome, para que pelo menos a gente possa orar, para que essa decisão que você tomou hoje seja definitiva e permaneça sobre a tua vida até que Jesus volte para nos buscar. Não vá embora sem fazer isso, amém? Toda a igreja de olhos fechados ainda. Há uma unção aqui. Deus quer fazer algo nessa noite. Algo tremendo. Mas quando eu orava, hoje à tarde, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me disse: você pode impartir a unção que está sobre a sua vida, mas muita gente vai ter que ser limpo da desonra. A palavra do Senhor diz que numa casa há vasos para honra e vasos para desonra. Talvez muitos de nós possam estar com desonra no coração. E o azeite não pode cair sobre ti, porque a tua vida é um vaso. Mas Deus não pode derramar azeite, nem os ministros de Deus podem derramar azeite onde há desonra. Eu não sei qual é o nível da desonra. Eu não sei se é desonra a pai e mãe, se é desonra a Deus, se é desonra a marido, se é desonra ao seu patrão, se é desonra aos seus irmãos, se é desonra ao seu líder, se é desonra à sua esposa. Eu não sei. Mas o Senhor me disse que o óleo não pode ser derramado se não houver conserto sobre a desonra. Nós vamos adorar o Senhor. E eu sei que muitos ainda estão sendo ministrados e ainda estão vindo aqui debaixo da palavra. Mas eu quero que você se coloque diante do Senhor, porque a tua história só vai ser mudada se esse foco de desonra na tua vida for resolvido hoje. Com muito temor eu falo isso. Não falo por mim, falo porque Deus está falando. Nós vamos adorar o Senhor. E você se posiciona. Se você tem desonrado ao Senhor, se você tem colocado as tuas coisas, as tuas vaidades, as tuas vontades como acima do Senhor, você tem desonrado a Ele. Ou se você tem desonrado pessoas, às vezes você pode pensar: eu nunca falei nada, mas no teu coração você sabe que é a desonra. O Senhor é aquele que sonda o coração e o rim. Ele sabe as motivações, as intenções. Ainda que você não tenha dito isso a ninguém, se há desonra, isso trava a tua vida e o azeite não pode cair, o azeite não pode se multiplicar. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, Deus vai ministrar a tua vida. Não espere nada de mim. O Espírito Santo vai falar contigo, amém? Ore dele basore cantare bachete cai. Ore bababababababache. Ore dele balabano. Ore bababababa. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, oh! Vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus.
faz chover. E se pedimos, peça isso a Ele. Então chame por Ele, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e derrama sobre nós a tua unção. Desde a cabeça, a orla do meu manto lava e derrama a tua unção. Desde a minha cabeça, a orla do meu manto e derrama a tua unção. Desde a minha cabeça, a orla do meu manto e derrama a unção. Desde a minha cabeça, a orla do manto me enche, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. E faz chover. E faz chover, faz chover, faz chover. E faz chover. E abra as comportas dos céus e faz chover sobre nós. E abra as comportas dos céus e faz. E abra as comportas dos céus e faz. Faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Abra as comportas dos céus
e abra as comportas dos céus e derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto. E derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e derrama sobre nós a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e derrama sobre nós a tua unção. Desde a orla do meu manto, a tua unção. Desde a minha cabeça a orla do meu manto e faz chover, e abre as comportas dos céus e faz e faz chover, e abre as comportas dos céus e faz chover, e abre as comportas dos céus. Se pedimos, se pedimos, faz chover.
faz chover. E abra as comportas dos céus. E abra as comportas dos céus e faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. E faz chover. Abra as comportas do céu. Estenda suas mãos ao alto. Estenda tuas mãos ao Rei. Tudo que você precisa, você já tem. Guarde teu coração da desonra. E Deus sempre vai levantar uma voz profética para te direcionar como fazer com o que você já tem, para que os teus sonhos sejam alcançados, para que os sonhos de Deus na tua vida, melhor dizendo, sejam alcançados. Coloque o Senhor no lugar de honra, no primeiro lugar. Crede no Senhor Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Você não precisa procurar o profeta, ele vem até você. Fica aí o recado. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença gloriosa, pela tua palavra tão simples, que pode mudar o nosso destino, Pai. Te agradeço por cada coração que foi como daquela viúva nessa noite. Cada coração que agarrou essa palavra. Declaro que sobre ti repousa aquela bênção que estava sobre essa mulher. E essa palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Deus conhece cada coração aqui, amém? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo da promessa selem essa palavra no teu coração, e você possa viver uma experiência gloriosa nessa semana com o Senhor, debaixo da palavra que foi liberada sobre ti. Eu te abençoo.